Nesse vídeo eu vou tratar do assunto que é provavelmente o mais pesado que eu já tratei e continuará sendo por um bom tempo. É sobre a relação entre drogas e guerra. Drogas inclui álcool, talvez acima de tudo, inclusive. Tem esse livro aqui do Victor Davis Hanson, um cara muito bom de estratégia militar, história de guerras e tudo mais. E ele é muito bom em história da antiguidade. E uma coisa interessante que ele aponta é como que o general, uma das principais atribuições do general era a de controlar e administrar as doses de álcool de todo mundo. Pensa o seguinte, como é que eles faziam guerra naquela época? A falange, que é a formação antiga que domina todas as guerras, os antigos, assim, descobriram um jeito de organizar os homens que era invencível. Mas ele depende de uma coesão social meio difícil de reproduzir por aí, e a cultura ocidental foi quem se especializou nisso. Que é, você pega um monte de cara com armadura e escudo, amassa eles num bolo, e aí você empurra. E aí nunca mais esse negócio para, até se chocar com outra coisa e o que sair, saiu. É interessante que eles tinham uma tendência na antiguidade, você juntava todos os caras mais nobres e mais top e mais importantes no canto direito, e daí você fazia... O jeito que se fazia isso era uma falange encontrava outra ao lado direito da falange, fazia... Você concentrava o máximo de força nele e tentava quebrar o flanco da outra falange, pela esquerda deles com a sua direita, e aí você tinha um jeito de guerrear que os nobres morriam menos e ainda por cima tinham mais glória, porque eles que estão na frente. E assim, aí você também você viabiliza que os líderes, eles estão lá, eles estão na frente. E é arriscado pra caramba, mas eles estão no lugar que é um lugar mais nobre, um lugar com mais chance de vencer, e o ataque que é sempre mais da hora. Todo mundo sabe que quem fica famoso não é o zagueiro. Mas então assim, esse é um contexto em que, se um time não tiver álcool, nenhum álcool, e o outro time tem, mano, você já era. O time de álcool vai devastar você. E isso é sério, isso é uma coisa que é, tipo, o futuro da sua sociedade inteira tava na mão do álcool. De certa forma. Não é por acaso que você observa todas as culturas que dão certo. Tem algumas sem álcool? Isso faz parte da vida do guerreiro. O embriagar-se faz parte essencial da vida do guerreiro. E o álcool faz esse efeito duplo de embriagar, de diminuir um pouco os sentidos, mas ao mesmo tempo de tornar você mais corajoso. E ainda por cima ele tem o efeito de fazer você ter mais vontade de procriar. Aí agora eu quero entrar na questão que é aí que vai ficar pesado o negócio. Que é hoje em dia. Esse livro aqui, 000, Roberto Saviano. O Roberto Saviano é um cara que é um jornalista investigativo, assim, do mais alto nível imaginável. E eu não acompanhei bem a história dele, assim, mas hoje ele não pode aparecer em público. Se ele aparece, tem que ter 200 militares de escolta e esquadrão antibomba pra verificar tudo, assim. O cara é procurado por todas as máfias mais poderosas do mundo. Ele ouviu tudo, ele tem informantes de todos os tipos. O cara que guardou os bilhetes na reunião dos líderes das máfias num cantinho do México, o cara tem esse bilhete, o cara sabe o que estava escrito, o cara ouviu o que o garçom ouviu da conversa, assim, o cara é tipo o Brand das drogas, o cara sabe, o cara tem a memória de tudo o que aconteceu. E aí, assim, ele sabe muito bem as relações entre os cartéis e os governos e até o sistema financeiro. Esse livro aqui, 000, é bastante de como que toda economia legítima, ela tá completamente atrelada a isso. A quantidade de grana que circula aqui, não tem nem o que comentar, entendeu? Esse dinheiro não some, esse dinheiro não tá todo por fora do sistema, esse dinheiro é reincorporado. É extremamente importante para todo o sistema financeiro que ele consiga incorporar a si dinheiro de procedência dúbia. Mas ele tem esse capítulo aqui que chama Big Bang. Então, como começa a história do tráfico internacional que a gente tem hoje? É isso que ele faz aqui de muito legal. O que aconteceu que existe uma grana, assim, inimaginável na produção e no comércio de drogas. Ele conta da perspectiva do Dom Arturo, que é um velhinho ali que se envolveu depois com o tráfico, e ele viu desde o começo. O Saviano, eu vou ver se eu leio umas frases dele até, se tiver oportunidade, porque ele escreve muito bem. As frases dele são lindas, mas são brutais, são de uma violência, assim, que é difícil. Você fica até meio mal com a leitura dele. Então começa que tá lá o Dom Arturo, isso é antes da Primeira Guerra. O cara tá lá, de boa, daí chegam uns caras com cavalo, bota, todo fodão, e falam, então, vocês vão plantar papoula. Vocês têm esse monte de plantação de cereal aí, acabou essa história. Agora vamos plantar papoula, a ordem do governo. Beleza, vamos plantar papoula. Por quê? Porque vai começar a Primeira Guerra. O que o álcool fez nas guerras antigas hoje é morfina que faz. Um lado que não tem morfina não guerreia. Acabou. Ele tem uma frase muito bonita aqui que é: não existe nada mais antimilitarista no mundo do que os urros de dor de um colega de guerra que acabou de ser o rosto dilacerado por uma bomba. Uma coisa assim, que esses gritos ficam na sua mente pro resto da sua vida. Isso te destrói. Você não consegue guerrear direito se é isso que tá na sua mente. E é uma coisa que afeta o destino do seu país inteiro. Se você for covarde, você já era. Sua sociedade morre. É uma coisa de magnitude inestimável que o seu grupo de guerreiros tenha morfina. Que ele possa ir pra guerra sem ter na memória esses urros o tempo todo. Que ele saiba que assim que ele sofrer esse ferimento, ele vai ter algum tipo de... Sabe, o clima da enfermaria dos guerreiros feridos é uma coisa que ela é muito
sensível. Então tem que levar a sério. E também fica, assim, querer ter qualquer discussão de droga sem falar disso é ridículo. É uma coisa assim de, faz bem, faz mal. Mano, foda-se isso. A questão é, você vai morrer a sua civilização inteira. Ou não. Mas hoje os Estados Unidos já faz uso de drogas muito superiores que são desse tipo. São estimulantes. Tem o modafinil, acho que até você pode tomar, um psiquiatra pode receitar, não sei exatamente pra quê. Mas eles dão pra piloto. Piloto de qualquer coisa que é piloto de coisa aérea, missão aérea. Mano, esses caras não estão sóbrios, pelo amor de Deus. Esse cara não, se você tem drogas pra melhorar a performance dele, é ridiculamente irresponsável você não fazer isso. Então, é necessário pra mim o mais... Isso é questão também dos antidepressivos, a questão de todos esses remédios. É a questão do doping. Vamos supor que você perceba que sem certos remédios que reorganizam sua química cerebral, você não vai conseguir competir direito no mercado de trabalho, e daí os caras que não tomam nada vão ficar pra trás. Que é o que acontece com a guerra. Países sem ópio não prestam. País sem álcool antes não ganhava guerra. Então beleza, voltando à história. Tá lá o Dom Arturo, molequinho, criança ali. Aí ele vê que chegaram os caras, mandaram todo mundo parar de plantar cereal pra plantar papoula, porque queriam fazer a Primeira Guerra. E aí o México lá foi plantar tudo, virou plantação de papoula, beleza. Passa um tempo, acabou a guerra, então não precisamos mais. Queima. Virou ordem do governo, chega lá um cara de bota e fala, acabou, queima. Queima tudo. E assim, se não queimar, tá preso. E o que os caras vão fazer? É um monte de gente que não tem do que viver, e boa parte deles decidiu simplesmente falar, tá bom, então eu vou ser preso, né, que eu posso fazer. E continuou plantando porque não tinha mais o que vender. E aí ele fala de uma cena assim muito bonita, que aí chegam os caras e eles queimam tudo, que tacam diesel em toda a plantação, e aí é um monte de fazendeiro bêbado tacando diesel na plantação por ordem do governo, aí os caras ficam bêbado, capota no meio da plantação, queimam junto com a plantação. Aí ele descreve a cena assim que o cheiro de tudo queimado e tal, e de repente começam a surgir umas bolas de fogo zanzando por aí, que são animais que não viram, não acordaram, são os próprios fazendeiros que estão queimando, e assim, ninguém levanta, ninguém faz nada, e os caras só... Porque não tem o que fazer. O que vai fazer? Pegar um cobertor, jogar? Sei lá, ninguém fez nada, todo mundo olhou e os caras queimam no fogo. E aí uma cachorrinha, magrinha, assim... entra no meio do fogo, puxa 3, 4 crias, apaga o fogo delas, pega o bicho, joga na terra, os bichos tudo fudido, mas vivo, inteiro. E aí ela passa e ela olha no olho dos caras, a cachorrinha passa assim. Todos aqueles covardes. Ele fala que o animal, ele sabe sentir o cheiro de medo. Ele respeita o medo, mas ele não respeita um covarde. E o Dom Arturo, ele guarda isso, ele lembra disso. E aí vem a Segunda Guerra. E aí os caras de bota, cavalo, chegam, falam, então, planta de novo. Todas essas coisas que vocês têm aí, que vocês não têm, agora vai virar tudo plantação de papoula de novo, beleza. Segunda Guerra, tudo de novo. Aí, acaba a Segunda Guerra, volta o cara e fala, então, queima. Dom Arturo, nessa época, já era um pouco mais velho. Aí, assim que ele fala isso, antes deles irem queimar, ele segue o cara pra longe, quando ele tá sozinho, e fala, então, vamos fazer um esquema aqui, eu não queimo, mas... E daí eles negociam ali e eles fazem um esquema que toda aquela papoula, o próprio Dom Arturo, vai ser o responsável por fazer ela passar de uma fronteira pra outra, pra poder vender esse negócio. Mas o cara lá que é bambambam não vai se meter, vai deixar isso acontecer e fica com uma porcentagem. Começa aí, assim, ele é um dos... Assim, não só com ele, entendeu? Mas isso em vários lugares do México aconteceu ao mesmo tempo. Pessoas que não tinham outra opção falaram com os caras que mandaram eles queimar as plantações e negociaram coisas, ou não falaram, mas assim, continuaram plantando e negociaram. E surge aí, porque você tem uma oferta colossal. E aí, assim, o que a gente vai fazer com isso? E aí dá-se um jeito. E assim, parte continuou vendendo pro exército americano sem todo o regulamento da guerra, mas meio que por fora, meio que por dentro. O negócio se organizou. Parte fica lista, parte fica ilista, se mistura. E isso é o começo. É aí que começa a surgir um business em volta dessa coisa que não tá na mão do Estado, que não tá na mão da máquina de guerra e que toma uma vida própria. Mas aí a gente tem um segundo momento que explica muito bem o que acontece hoje. Que é a história do Kiki. Eu sei que hoje é que eu não vejo nada de série, gente, eu confesso. Mas eu sei que o Netflix e sei lá quem estão fazendo séries sobre os grandes traficantes e essas coisas. Mas assim, eu não sei se o que eu vou falar aqui vocês já ouviram ou não ouviram. Porque eu não sei também se ouviram um pedaço ou não. Porque assim, com totalidade, com certeza não. Porque é brutal demais pra uma série pôr na TV assim, sem menor sombra de dúvida. E eu também não vou contar com toda a brutalidade aqui. Mas a história do Kiki é um cisma que explica a natureza da guerra contra as drogas dos Estados Unidos. É aí que começa uma briga, assim, eterna entre o DEA, entre a parte do governo americano que caça drogas e que lida com o tráfico internacional e o governo mexicano. Porque o governo mexicano estava totalmente envolvido, em níveis que ninguém nem sabia quanto era. Isso é nos anos 80. Ele era um cara do DEA que se infiltrou sozinho ali, quer dizer, tinha um apoio, tá? Mas assim, ele era o único cara infiltrado na operação dos traficantes lá. Ele se infiltrou na história, ele tá ligado ao Félix Gallardo, ao El Padrino. Esse é o cara que
que foi o cara que começou essa briga com o DEA por causa dele. E o que acontece é, ele conseguiu se infiltrar, ele conseguiu... A operação tava, assim, totalmente estabelecida já. Todo mundo tava querendo cada vez mais confiança, parecia que não ia dar nada, era uma coisa que o exército já tava... O avião do exército pedia permissão para os caras do cartel pra sobrevoar. Era uma coisa assim, tava todo mundo envolvido já no México. Quer dizer, não sei até que ponto, tô exagerando, mas a ideia que ele passa aqui é que já tinha um grande envolvimento das autoridades, de forma que tudo passava normalmente. E aí o Kiki conseguiu se infiltrar nessas operações, e ele conseguiu se fazer de intermediário ali, conseguiu fazer a droga passar pra tudo quanto é canto que não passava. Conseguiu aumentar muito o lucro e as relações do cartel, dos cartéis dos caras, até o ponto em que ele virou um homem de confiança, assim, muita confiança. Até que ele começou a ouvir falar de uma coisa que chamava El Búfalo, que não era pra ninguém falar disso, que era a maior plantação de maconha de todas. Não sei se existe uma maior hoje, talvez exista, mas era uma plantação que envolvia mais de 10 mil carinhas trabalhando nessa plantação. Todo mundo vivia dela. Os negócios da região inteira em volta dela já dependiam dela. Não existia ser contra aquilo, entendeu? Ele fala assim que toda ou quase toda a erva que os americanos fumavam, toda a erva vendida e consumida nas universidades romanas e parisienses, toda a erva das manifestações suecas, dos piquetes alemães, toda a erva das parties, por um longo período, era filha de El Búfalo. Provinha de lá antes de ser transportada pelas máfias do mundo. E aí o Kiki começou a ouvir falar dessa história, e ele conseguiu montar uma operação colossal. E aí, na manhã do dia 6 de novembro de 1984, 450 soldados mexicanos invadem El Búfalo. E aí botam fogo em tudo, confiscam um monte de coisa. E isso foi um escândalo colossal, porque, como eu falei, o El Búfalo estava totalmente acobertado pelos militares, totalmente acobertado pelo governo. Era um negócio que envolvia, assim, não todo mundo, mas é um negócio que envolve partes enormes do sistema. E assim, pegaram o Kiki. E a magnitude da tortura que ele sofreu pra ser o exemplo. Ele tinha que ser o maior exemplo do que não se faz. Eles pegaram o cara, torturaram ele, assim, tem a fita, eles gravaram. O próprio Saviano escutou essa fita, descreve os detalhes, assim. Imagina o mais horrível que você pode imaginar e muito, muito mais. Coisa que os próprios caras que estão fazendo provavelmente vão ficar marcados pro resto da vida e vomitar e ter pesadelo pro resto da vida por causa do que eles fizeram com esse cara. Eles largam o cadáver dele em qualquer canto. E esse cara é um puta de um agente do DEA. Um negócio assim, virou uma briga entre o governo dos Estados Unidos e o governo mexicano. Até hoje, essa inimizade que existe, por causa das drogas, ela é a inimizade que tá marcada ali, neste dia, nesta briga por causa do Kiki. Então ele fala aqui que a história do Kiki, muitos acreditarão ser marginal, ocorrida num pedaço de terra, ignorado e desimportante. Mas, no entanto, ela é central, ela é a origem do mundo. O que vivemos hoje, a economia que regula nossas vidas e nossas escolhas, é mais determinada pelo que Félix Gallardo, El Padrino, e Pablo Escobar, El Mágico, decidiram e fizeram nos anos 80 do que pelo que decidiram e fizeram Reagan e Gorbachev. E aí ele fala que logo depois dessa história, porque aí é a questão toda, a partir daí o cartel falou, bom, fudeu, agora a gente tem o Denark contra a gente. Tava tudo bem até agora. Aí eles não deviam ter feito isso com o Kiki, na verdade. Porque, sei lá o que eles iam fazer, né? Mas a partir daí, a guerra tava montada, não tinha mais o que fazer. E aí vem esse Big Bangzinho aí, que é o El Padrino, em 1989, ele monta uma organização, ele monta uma reunião ali em Acapulco com um monte de líder de cartel e ele organiza um esquema de convivência entre os cartéis. Fala, olha, não dá mais pra ter tudo centralizado, porque senão vem um filho da puta que nem esse Kiki e acaba com uma operação de dinheiro infinito, sozinho. E os caras torturaram tanto ele, porque eles não acreditavam. Como só tem você? Mas assim, a partir desse momento, eles dividiram todas as áreas, dividiram regras de assim, ó, se o seu cara quiser ir pra outra área por alguma razão que ele precisa vender lá, então ele tem que pagar tal taxa pra tal cara. Ele dividiu tudo, organizou tudo, porque aí ninguém mais depende de uma só autoridade, tudo se organiza sozinho, se uma peça cai, as outras não caem. E a partir desse momento, até hoje, todas as organizações de tráfico que prestam, elas fazem isso. Você não pode depender de não se fuder na mão de um rato, porque vai rolar. Então ele fala até que eles começam a fazer, tipo, pesquisa de mercado. Onde vende mais o quê? O que a gente vende? O que a gente vai traficar em cada região? Vamos, então, agora a sua região é região de tal coisa, então, ó, você pega a droga e reproduz aqui. Sim, os caras reorganizaram tudo, virou um business legítimo. Funciona como um business legítimo. É isso que aconteceu ali nesse dia por causa da treta do Kiki. Eles tiveram que, pra resistir, se adaptar. Foi tipo um momento de seleção natural ali, esse choque. Quem não se adaptou a esse esquema agora, o esquema de assim, agora as organizações do mundo, os Estados Unidos estão atrás do tráfico daqui. A gente vai ter que mexer. E isso serve para os outros países também. Então assim, em suma, o que ele diz é que o El Padrino estava realizando uma revolução de cujo alcance em breve o mundo inteiro se daria conta. Estava abrindo o capital de grande empresa da droga no México, ao repartir o controle.
E assim, a questão da investigação do Kiki, ela não para aí, porque daí o DEA foi caçar. E aí, primeira reação dos mexicanos é fingir, sabe, esconde evidência, mente, assim, foram só se tornando mais envolvidos ainda. E aí ele fala do papel do marketing dessa história, assim, que a morte do Kiki, ela despertou a opinião pública americana pro problema da droga como nunca tinha acontecido e nunca voltou atrás. Virou sempre associada a este tipo de coisa, a um conflito internacional de cartéis do México ou de outros países que nem falam a língua deles, quer dizer, a essa altura já é meio que a língua deles também, né? Mas ele fala assim, as decisões tomadas durante a reunião de Acapulco, poucos meses antes de El Padrino ser preso, fizeram crescer as organizações, mas sem a direção e a autoridade reconhecida do chefe, começou uma disputa territorial ferocíssima entre os que haviam ficado soltos. Porque assim, ele fez tudo isso, daí ele foi preso, daí começa a treta, porque ele que organizou tudo. E ele fez de um jeito que todos eles conseguiam ser independentes uns dos outros para eles serem mais resilientes. Então ele criou a situação que ia resultar em cartéis mais fortes, mais briguentos entre si e tudo mais. Mas enfim, ele fala de... Esse cara é muito legal, eu vou ver se eu trago um pouco mais depois dele, porque tem umas histórias boas, a forma como ele traz a ideia, eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco também o espírito da história, que é divertido, assim. Mas enfim, falou galera, até a próxima.